Olá a todos, nesse vídeo eu vou mostrar como montar um painel gerencial em Power BI parecido com esse aqui da tela. Primeiramente, a gente vai trabalhar com a parte mais importante, talvez, ali do início da montagem de um painel gerencial, né, que seria como extrair os dados da melhor forma. Hoje, no meio que a gente trabalha, a gente costuma muito usar planilhas do Google, e o Power BI, recentemente, ele fez uma integração com as planilhas Google, então é possível a gente pegar os dados que a gente armazena, por exemplo, quem trabalha com empenho, geralmente faz o cadastro ali das notas de empenho, né, tem o seu controle dos empenhos, né, das liquidações, por vezes ali no Google Sheets. Então é possível fazer essa integração entre a planilha, hoje é a forma mais simples, né, talvez ali mais usual de se fazer com o Power BI. Mas eu vou ensinar um truque interessante, mostrando um exemplo aqui, usando o tesouro gerencial e usando bastante inteligência artificial, né? É importante que esse vídeo que eu vou gravar, ele é mais para mostrar de uma forma bem prática como fazer um painel ali mais simples possível e, de certa forma, também ao mesmo tempo, mais automatizado possível. Então, vocês aí podem utilizar outros dados que julgarem interessantes, às vezes um dado da própria sessão, que é cadastrado manualmente, ou até mesmo utilizando algum relatório do Tesouro Gerencial. Bom, estou com o Tesouro Gerencial aberto aqui, eu vou criar um relatório simples de crédito disponível no GAP Manaus, e vou mostrar para vocês aqui. Vou criar um relatório em branco. Bom, aqui eu vou utilizar alguns filtros, alguns atributos como filtro, então vou em objetos comuns, gerencial. Bom, como eu quero crédito disponível, né, eu vou utilizar aqui o item informação, e dentro do item informação eu vou, né, selecionar o crédito disponível. Se não me engano é 19, isso, 19. Tá, passei para cá e apliquei. Bom, eu quero o crédito disponível referente ao GAP Manaus. Então, vou colocar aqui o G Executora, GAP Manaus, né? 120.630. Eu não vou pegar, como eu vou fazer de forma mais simples, eu não vou pegar de todas as apoiadas. Então, eu vou pegar só do GAP Manaus mesmo, como apoiada. Bom, vou pegar também o saldo, né? Vou querer que o saldo seja maior do que zero. E vou querer puxar da última atualização do CIAF, ou seja, eu quero os dados mais recentes, né? Então, mês de lançamento aqui igual o mês da última carga. Beleza, montei aqui os meus filtros, vou ver quais informações são interessantes de expor, né? Vou usar o PI como um dos atributos, PTRES, para cá o PTRES. Bom, a minha métrica vai ser o saldo, e eu vou usar também aqui separar esse crédito, vou separar esse crédito por natureza da despesa. Beleza, vou executar aqui o meu relatório. Bom, relatório executado, agora eu tenho aqui o crédito disponível no GAP Manaus nesse exato momento, né? E a partir disso, a gente vai tirar aí algumas análises e montar um relatório ali simples, né, com o uso da inteligência artificial. Hoje, cada vez mais, né, as inteligências artificiais, a gente tem algumas outras também interessantes aí que estão sendo bastante usadas, como o Cloud. Elas estão se especializando muito na parte de código e em fazer integrações também entre diversas ferramentas, né? Então dá para utilizar hoje, principalmente no auxílio à formulação de métricas, para montar os indicadores, para montar ali as somas, os dados que a gente quer apresentar dentro do painel. Hoje dá para utilizar a inteligência artificial basicamente para tudo, né? E montar um painel ali que antes duraria meses para ser finalizado em um dia, em 2 dias. Eu vou passar aqui uma ferramenta do Tesouro Inicial que eu acho bem interessante, que a gente consegue, a partir disso, puxar todo dia automaticamente esses dados, né, que seria o inscrever-se, né? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? O relatório finalizado aqui, executado, a gente vai em início do relatório, vai clicar em inscrever-se em, e vem em e-mail. Eu nomeei aqui o relatório aqui como crédito vídeo, né? E aqui a gente vai colocar nessa parte de agenda a periodicidade que vocês querem que esse relatório seja enviado por e-mail de vocês. Ele começa aqui configurado como toda segunda após a atualização. Como é um relatório de crédito disponível e que todo dia o crédito disponível ele atualiza, a gente vai utilizar todos os dias para receber esse relatório. Então eu vou vir aqui em todos os dias após a atualização dos dados. Eu vou selecionar o e-mail que eu quero que ele envie. Vou selecionar aqui o meu e-mail e eu vou querer que o formato da entrega seja em Excel. Eu quero esse documento, que eles enviem esse e-mail para mim e que esteja esse Excel em anexo dentro do e-mail. Bom, eu vou deixar o nome do arquivo aqui mesmo como crédito vídeo, o assunto crédito vídeo. E eu vou pedir para que ele envie uma visualização de teste para mim agora. Ele vai enviar a partir dessa atualização aqui, né, dessa configuração todos os dias, mas eu quero ver agora um modelo de como que vai ser a partir de amanhã, né, todas as manhãs ele me enviando o relatório atualizado. Então, enviar uma visualização agora e clico em OK. Bom, abri meu Gmail aqui, de fato, lá, enviaram para mim um e-mail, né, com o assunto aqui, crédito, vídeo, e em anexo o Excel com em anexo aqui a planilha que a gente montou, né, o relatório que a gente montou no Tesouro Gerencial. A partir disso, a gente vai abrir nosso Drive. Importante que ele esteja na mesma conta, tá? Em que você está recebendo o e-mail todos os dias, o relatório. E eu criei uma pasta aqui chamada vídeo. Dentro dessa pasta, eu vou criar uma nova planilha. Bom, aqui eu gerei uma nova planilha, né, aqui do Google. Eu vou dar o título para ela aqui de relatório. Que é onde a gente vai colocar todo esse conteúdo que vai ser enviado para a gente, né, esse relatório que vai ser enviado diariamente, a gente vai alimentar dentro dessa planilha aqui. Bom, agora vem um dos passos mais importantes. Você vai abrir o ChatGPT ou a ferramenta que você utiliza, né, como inteligência artificial, e vai digitar um prompt como esse aqui, parecido com esse daqui, né? Vou disponibilizar esse prompt na descrição do vídeo, mas explicando o que eu estou pedindo aqui. Eu estou pedindo que o ChatGPT ele me envie um código para AppsScript, que é a extensão que a gente vai usar no Google Sheets,
que leia meu e-mail todos os dias com gatilho às 8 horas, ou seja, que ele faça isso todos os dias às 8 horas de Brasília e procure um e-mail com o assunto crédito vídeo, que é o assunto que o Tesouro Gerencial está enviando para a gente todo dia no e-mail do relatório. Depois que ele encontrar esse e-mail, ele vai extrair o conteúdo que está em anexo, ou seja, a planilha com o nosso relatório, e ele vai incluir esse conteúdo dentro da planilha que eu acabei de criar no Google Sheets, né, que tem esse endereço aqui. Bom, depois que ele fizer isso, eu preciso que ele, no dia seguinte, faça a mesma coisa, no horário configurado, né, no caso aqui configurado, pelo trigger, ou seja, às 8 horas. Eu preciso que ele pesquise novamente esse e-mail e ele pegue o conteúdo que ele tem no Google Sheets, exclua e troque pelo novo conteúdo. Ou seja, que de forma indireta, né, que eu estou falando para ele, todo dia ele entre e atualiza o meu Google Sheets com o crédito disponível gerado pelo meu relatório, ou seja, o crédito atual. Então todo dia nós teremos uma planilha no Google Sheets que terá o crédito disponível atualizado na minha unidade, né? Atualizado, eu digo com um dia de atraso, né? Porque o dado do Tesouro Gerencial, ele é gerado pra gente com um dia de delay. Ou seja, o relatório que a gente vai receber amanhã, na verdade, ele diz respeito ao fechamento do CIAF de hoje, e não necessariamente aquilo que vai acontecer, né, durante o dia de amanhã. Bom, voltei aqui na planilha, agora a gente vai em extensões, Apps Script. Bom, aqui tem um passo importante, tô com o Apps Script aberto, a gente vai ter que vir aqui, antes de mais nada, em serviços, e adicionar o serviço de Drive. Né? Ele vai estar aqui, ó, Drive API. A gente vai clicar em Drive API e vai clicar em adicionar. Depois de adicionado, né, a gente está vendo aqui o Drive aqui ao lado, a gente vai copiar tudo que está aqui e vai colar o código que o chat enviou pra gente. E a gente vai clicar aqui em salvar o projeto. Depois que salvar, a gente clica em executar. Ele provavelmente vai pedir aqui permissão pra gente, ó. E a gente vai clicar em revisar as permissões e vai permitir. Beleza, pessoal, ele gerou aqui, executou o nosso código, vamos ver se deu certo aqui na planilha. Aqui, ó, agora sim, a gente tem aquele relatório, né, que o Tesouro Gerencial enviou pra gente por e-mail, ele foi transformado aqui para a nossa planilha do Google. Agora sim, a gente tem um banco de dados, tá? A gente pode dizer aqui um controle de dados, que todo dia vai ser atualizado. Ou seja, amanhã, quando a gente tiver um novo relatório do Tesouro Gerencial, com todas as alterações que ocorreram durante o dia de hoje, às 8 horas da manhã, essa planilha aqui do Google, ela vai estar atualizada com os novos dados, né, do Tesouro Gerencial referente, no caso, ao relatório que eu fiz, que é de crédito disponível. Que é a cara, né, do Power BI, a gente ainda não tem nenhum dado, nenhum indicador, nenhuma tabela feita, nenhum gráfico. O primeiro passo, né, o mais importante, é a gente pegar os nossos dados e inserir aqui dentro do Power BI. Então a gente vai clicar aqui em obter dados, vamos aqui em mais, vamos escrever aqui planilha. Ele vai aparecer aqui pra gente a opção de planilhas Google. Vamos clicar aqui em conectar. Ele vai pedir pra gente a URL daquela nossa planilha do Google que a gente criou. Bom, eu coloquei aqui o link da planilha que a gente criou, cliquei em conectar, e vai pedir que a gente entre com o nosso e-mail do Google. Importante que seja aquela conta em que está vinculada a planilha. Bom, agora que a gente entrou com a nossa conta, a gente pode clicar em conectar. Bom, agora vem um passo importante, que é o passo de transformar os dados, ou seja, deixar ele da forma mais acessível possível para que a gente consiga gerar relatórios, gerar indicadores, gerar gráficos, tabelas a partir dos nossos dados. Então vou clicar aqui na página 1, né, que é a aba da planilha, e vamos em transformar dados. Transformar dados nada mais é que a gente deixar os nossos dados, né, o nosso relatório, o mais fidedigno possível para que a gente consiga puxar as informações e gerar os nossos relatórios, os nossos gráficos da melhor forma possível. A primeira coisa que é interessante a gente fazer aqui na transformação de dados é remover linhas que não estão sendo utilizadas, né? Então a gente consegue ver que as duas primeiras linhas, elas estão basicamente todas elas aqui em branco. Então a gente vai clicar em remover linhas superiores e as duas primeiras linhas. Beleza, ele removeu. Mas a gente vê que a primeira linha, no caso, ela é o nosso cabeçalho, né? Aqui PI, PTRs, natureza de despesa. Então a gente pode clicar aqui nesse botão de usar a primeira linha como cabeçalho. Beleza, agora parece mais interessante aqui pra gente. Bom, vamos aqui renomear algumas colunas. Por exemplo, essa coluna aqui pra gente, ela é o PI descrição. Né? Enquanto aqui pra gente é a ND descrição. Beleza, aqui é o sal. Bom, agora a gente tem todas as nossas linhas aqui preenchidas e os nossos cabeçalhos. Mas perceba que a gente ainda tem alguns campos que estão em branco. Né? O que significa esses campos que estão em branco? Né? Por exemplo, o campo aqui da linha 10, da nossa primeira coluna, nada mais é do que o que está escrito exatamente acima dele. Porque o relatório, quando ele vem do Tesouro Gerencial, e vamos supor, 3 linhas, uma abaixo da outra, está dizendo a mesma coisa, ele simplesmente escreve na primeira linha e deixa as outras duas vazias. Ou seja, significa que as que estão vazias são exatamente aquilo que está exatamente acima delas e que tem um conteúdo. Ou seja, essa linha que está aqui em branco, ela seria esse PI aqui. Essas duas linhas que estão em branco, elas seriam esse PI aqui, bem como as descrições. E bem como o PTRs aqui. O PTRs é interessante que a gente mude ele de número para texto, né? Porque senão o Power BI vai querer fazer automaticamente algumas medidas de soma, e a gente sabe que o PTRs ele é um código, né? Ele não é um número para ser somado. Então a gente vai deixar ele como texto. E aqui a gente vai clicar em transformar. E a gente vai clicar em preenchimento e para baixo. Quando a gente faz isso, perceba que ele pegou aquilo que estava vazio e transformou no que estava acima dele. Que é exatamente a lógica que o relatório já deveria adotar no Tesouro Gerencial, mas acaba não acontecendo. Então a gente consegue arrumar isso, né, corrigir isso no transformar dados.
Aqui, perceba que se eu tentar fazer a mesma coisa, eu não vou conseguir. Ele não vai deixar. Olha, quando eu venho aqui em preenchimento para baixo, ele não faz nada. Não gera nada. Por quê? Porque a gente precisa que nessas linhas que estão em branco, elas estejam escritas como null, N-U-L-L. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai substituir valores aqui, e aquilo que estiver vazio, a gente vai escrever null. Aqui também nessa coluna de PI a gente vai fazer a mesma coisa. Aquilo que tiver vazio, a gente vai escrever null. Pronto. Agora sim a gente consegue preencher para baixo. E a coluna de PI descrição também. Pronto, já está. Aqui na natureza da despesa também a gente sabe que não é um número, né? Não é um código, né? Não seria um número inteiro a ser somado. Então a gente pode mudar também para texto. O único número de fato que a gente tem aqui seria o do saldo. Bom, agora que a gente já fez uma transformação de dados aqui simples, mas que já deixou o nosso relatório bem melhor para ser visualizado e poder ser trabalhado, a gente pode vir aqui em página inicial, fechar e aplicar. Bom, aqui a gente está com o nossa página inicial do Power BI aberta, mas agora nós já temos os nossos dados aqui, que a gente trabalhou neles, aqui no lado direito. Bom, uma coisa importante a se fazer, sempre que a gente vai trabalhar com valores, né, é criar uma medida para eles. É isso porque, como a medida, de fato, né, e não utilizando a coluna, a gente consegue utilizá-la em outras medidas, às vezes medidas mais complexas, a gente acaba utilizando a medida, mesmo que a gente criou, para a coluna, em vez da própria coluna. Então, sempre que a gente tiver uma soma de valores, no caso ele está somando de forma automática, então ele está somando a coluna de forma automática. É interessante que a gente crie uma medida para essa soma dessa coluna. Como que a gente faz isso? A gente pode clicar com o botão direito aqui, em cima de qualquer lugar aqui na parte de dados, e ir em nova medida. Essa medida, a gente vai colocar o nome nela de saldo. E ela vai ser a soma do saldo. A gente fecha e dá OK. Pronto, agora a gente tem uma medida muito importante pra gente, que é a medida da soma, basicamente, do crédito disponível na nossa unidade. Agora a gente vai criar o nosso primeiro visual. Como vai ser um relatório simples, um painel simples, eu pensei aqui, primeiramente, em criar um gráfico que mostre o crédito disponível por natureza de despesa. Então, aqui a gente tem os visuais que são nativos, né? Que a gente fala que são nativos do Power BI, ou seja, você consegue obter outros visuais na loja, um pouco mais complexos, mas aquilo que é o básico, que a gente precisa de fato, eles estão aqui, nos visuais nativos. Então aqui eu vou escolher um gráfico de colunas, e ele vai aparecer aqui para mim, esse gráfico. Vamos dar uma expandida nele. E bom, o que eu vou querer nos eixos? Eu quero que no eixo X mostre para mim o código da natureza da despesa. Então eu vou clicar e vou arrastar até o eixo X. E eu vou querer que no eixo Y ele mostre o saldo, ou seja, a medida que eu acabei de criar, com o crédito disponível separado por natureza da despesa. Eu pego ele e arrasto até o eixo Y. Bom, ele ficou um pouco ruim a visualização, né? Porque a gente está... Eu acredito que fique melhor de uma forma crescente. Então a gente pode clicar aqui em mais opções e classificar o eixo em ordem crescente. Agora sim, tendo do menor para o maior. Bom, a parte de customização do gráfico ela é muito importante. Afinal, o painel gerencial ele serve mesmo para você deixar de exibir os dados numa planilha, por exemplo, para apresentar em um painel, talvez uma prestação de contas, alguma apresentação, para que fique, além de funcional, fique de fato bonito. Uma dica que eu acho interessante, que é de um site, que vocês podem usar depois, eu vou deixar também o link dele na descrição, que ele está aqui na minha pasta. Na verdade são alguns, né? Mas vou abrir um, por exemplo, o Color Space. São sites que eles são específicos para que você consiga achar cores e paletas, né, para essa cor. Então vamos supor, aqui já está até salvo com uma paleta que eu gosto, que é dessa cor aqui, é um azul um pouco mais escuro. Ele vai mostrando para você várias combinações de cores que são semelhantes ou que combinam, de fato, com a cor que você está usando como base. Então aqui são todas, vários tipos de paleta que você pode selecionar e que você pode usar no seu gráfico, no seu painel, na forma que você vai customizar as cores do seu visual e conforme você quer que o painel gerencial fique no final. Por exemplo, eu vou usar essa cor aqui para as minhas colunas. Então, eu selecionei ela aqui, copiei, vou voltar aqui no meu painel, eu vou vir aqui em formatar meu visual, eu vou clicar em colunas, na cor aqui, eu vou clicar em mais cores, e vou colar o que eu acabei de copiar, que é a cor nova que eu quero. Aí, ó, fica uma cor assim bem mais elegante, bem mais interessante para a gente utilizar. Bom, feito isso, vamos explorar aqui um pouco a forma que a gente vai deixar esse visual no final. Então, eu vou abrir cada local aqui, né, da configuração do meu gráfico e vou mostrar para vocês. Então, a configuração do eixo X. A gente tem os valores, então se a gente tirar, ele não mostra, no caso, natureza da despesa. Então é interessante, claro, que a gente tenha isso aqui. A cor, né, a gente pode deixar um preto, acho que vai ficar melhor. A gente pode aumentar um pouquinho isso aqui, porque é uma informação, acho que o 10 fica bom. Eu gosto de usar a fonte, o semi-bold, eu acho que fica mais bonito. O título, né, como a gente está usando aqui, a gente quer deixar o mais minimalista possível e a gente sabe do que se trata o gráfico, inclusive no nosso título vai ter, está isso, né, saldo por natureza da despesa. Eu acho que a gente pode deixar mais minimalista esse gráfico, então a gente pode tirar o título. E aqui a parte de layout seria a distância, né, entre os elementos aqui do eixo X. Bom, na parte do eixo Y, a mesma coisa, a gente pode tirar também o título.
eu gosto de tirar os valores e deixar eles como rótulo de dados. Eu vou mostrar para vocês como que funciona isso. E a parte de rótulo de dados. Isso aqui eu acho que fica muito mais elegante quando a gente utiliza rótulo de dados. Por exemplo, vou ativar aqui para vocês verem como que fica. Olha só, o valor, ele fica agora acima da barra, em vez de ficar aqui ao lado, né? Dá um pouquinho mais de precisão para o quanto que é realmente o valor das colunas. O problema é que eles estão aqui em milhão, né? Então, assim, não dá para diferenciar muito aqui. Por exemplo, aqui tem uma diferença, mas como está em milhão, parece que é a mesma coisa. Então, a gente vai alterar isso. Aqui no exibir unidades, eu vou deixar como nenhum. Como nenhum. E já ficou bem melhor aqui de a gente visualizar, né? Mas ainda tá só um número aleatório, né? Ele não está na configuração de moeda. De fato, que a gente quer trabalhar esse valor em real. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode clicar na medida que a gente criou, que é o saldo, e a gente colocar ele no formato de moeda. O problema é que quando a gente altera isso, ele muda aqui para dólar, né? A gente quer o real. Então, como que a gente faz para transformar esse valor aqui em real? A gente clica aqui, ó, nesse cifrão, a gente vai procurar a moeda em português e o real, né? Que é o que a gente quer, de fato, apresentar o dado. Mas agora sim, está bem melhor de visualizar. Então, a gente vê o quanto que a gente tem em cada natureza da despesa. Né? Então, a gente vê aqui que para serviço, né, 33,939, a gente tem 439 mil. Então, é a natureza aqui que a gente mais tem crédito disponível no GAP. Agora, eu vou vir aqui na parte de geral e perceba aqui, ó, se eu desabilitar o título, ele sai daqui. Mas a gente quer o título, senão, de fato, a gente não vai saber do que se trata. Então, a gente pode colocar, em vez de saldo, a gente coloca, para ficar ainda mais explicativo, o que de fato é, né? Crédito disponível por natureza da despesa. Beleza. Vou utilizar aqui a fonte para deixar sempre de forma uniformizado, né? Sequoia semi-bold. Eu acho que o 14 está um pouco grande. 13 aqui fica melhor. A cor do texto vou deixar aquele preto mais escuro. E vou centralizar. Vou centralizar aqui. Beleza. Legal, a gente tem nosso primeiro visual. Ficou bem interessante. Bonita, a cor é bonita aqui da coluna. E já está pronto aqui pra gente colocar no nosso relatório. Agora eu vou criar duas medidas aqui, aleatórias aqui, mas pra gente preencher um pouquinho mais o nosso painel. Supondo que eu seja um gestor que quero dar ênfase nos contratos continuados. Então, quando a gente clica aqui, ó, no modo de exibição de tabela, a gente olha, de fato, a nossa tabela, né, o nosso relatório. A gente consegue ver aqui que no PI de descrição, nós temos alguns créditos que eles são específicos para contratos continuados. Então, eu quero saber qual é o valor exatamente dentro do valor total do crédito disponível que eu tenho, que são para contratos continuados, e qual é a porcentagem desse valor dentro do valor total que eu tenho de crédito disponível. Lembrando, pessoal, a gente pode, muito mais fácil, muito mais rápido, exatamente escrever o que eu falei agora no prompt do ChatGPT. Ele vai gerar pra gente até com maior qualidade do que se a gente for tentar fazer manualmente, às vezes, né? As duas formas que eu vou escrever agora. Mas eu vou escrever essas duas aqui só para mostrar mais ou menos como que é feito, caso vocês queiram entender. Vou clicar aqui com o botão direito e eu vou criar uma nova medida. Essa medida eu vou chamar de soma contratos. E o que ele vai fazer? Ele vai calcular para mim o seguinte: Shift Tab, Shift Enter aqui para baixo. Eu vou querer que faça para mim a soma. Aí clico, escrevo a soma aqui, dou um tab. Eu quero que ele faça a soma aqui do saldo. Só que, dentro da soma do saldo, eu quero que ele filtre para mim. Eu vou dar o comando aqui de filter. E vou abrir aqui o parênteses. Eu quero que ele filtre para mim, dentro da tabela, né, que é a página 1, que até já sugere para mim. Ele filtre dentro da página 1 para mim aquilo que contém, então aqui, que contenha na linha, dentro da página 1 e no PI da descrição, a palavra contratos. Vou colocar aqui contratos continuados. Fica mais fácil. E vou fechar as minhas aspas. Aí eu posso fechar um parênteses aqui, o segundo e o terceiro. Então o que ele está fazendo nessa medida? Ele está somando, dentro da página 1, né, que é o nosso relatório, a coluna do saldo. Ou seja, a coluna do crédito disponível. Mas eu não quero só a soma do crédito disponível. Eu quero, na verdade, da soma do crédito disponível apenas daquilo que contém na coluna de PI, descrição, contratos continuados. Então, basicamente falando, cara, você vai somar a coluna de saldo disponível apenas naquelas que contém na coluna de PI descrição contratos continuados. Basicamente, somar o crédito de contratos continuados. E além disso, eu quero saber qual que é a porcentagem dessa soma em relação ao total. Aí aqui fica mais fácil. Por isso que eu falei que é bom a gente criar medida. Ó. A gente pode criar uma nova medida, colocar aqui porcentagem contratos, e simplesmente clicar aqui para abrir esse colchetes e colocar a soma contratos dividido pelo saldo. Pronto, a gente vai ter então o quanto que o crédito dos contratos ele está, né, no percentual do crédito total que a gente tem. Beleza, feito isso, a gente vai expor esses dados agora em um formato que é muito usado também, né, que geralmente existe uma padronização quando é feito painéis gerenciais, que é a gente colocar os cartões em cima, a parte de cima, e os gráficos e outros relatórios, tabelas na parte de baixo. Então a gente vai clicar num visual também aqui que ele é nativo, que é o visual de cartão. Então, clique aqui no visual de cartão. Ele gerou para mim, essa caixinha aqui em branco. E aqui a gente vai dentro do visual de cartão, vamos dar uma expandida nele. A gente vai colocar as nossas, vou deixar ele aqui do mesmo tamanho do gráfico, tá? A gente vai colocar aqui as medidas que a gente criou. Então, primeira coisa que eu quero, quando eu abrir o relatório,
eu quero saber o crédito total que eu tenho disponível. Ele já está aqui na soma, né? Lembra que a gente fez a soma da coluna de crédito disponível? É esse saldo aqui. Beleza, 773.084. Eu quero também saber, desses 773 mil, o que é contratos. Quanto que é contratos? Então, soma contratos. 379 mil é referente a contratos continuados, beleza? E quanto que isso aqui equivale aos 773 mil? Vamos botar, então, a nossa porcentagem de contratos aqui que a gente criou. 0,49, né? Dá pra ver que ele ainda tá em... Ele não tá no formato de porcentagem, né? Então, a gente pode clicar aqui no percentual contratos e a gente clicar aqui, ó, nesse botão aqui de exibir os valores das colunas como percentuais. Depois de clicar, ele automaticamente, ela virou 49,02. Pô, já ficou bem legal, bem visual. Só que como a gente dá uma configurada, né? Dá uma estilizada ainda nesse visual de cartões aqui para que fique mais bonito. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui para formatar esse visual e vamos ver aqui o que a gente pode melhorar aqui em cada local que a gente tem. Aqui eu fiz algumas pequenas melhorias aqui, coloquei um brilho, todas na mesma paleta de cores aqui do azul. Também adicionei sombra, para dar esse visual um pouquinho aqui de sombra, né, de brilho. A borda aqui eu adicionei nessa cor aqui mesmo, da nossa paleta. Eu tirei todos os planos de fundo, porque depois a gente vai entrar, todas as telas de fundo, né? Depois a gente vai entrar com um visual aqui que eu vou mostrar pra vocês, pra deixar mais bonito. Então a gente não vai querer que tenha nenhuma cor aqui de fundo do próprio Power BI. Bom, aqui a gente pode ir aqui em geral, aqui em efeitos, a gente vai tirar a tela de fundo. Depois eu vou mostrar pra vocês o porquê disso. Ícone de cabeçalho vai estar ativado, a gente desativa também. O que é o ícone de cabeçalho? São esses ícones aqui que quando a gente gerar o relatório e a gente abrir o nosso navegador, eles vão ficar aparecendo pra gente. A gente não quer que o usuário ele tenha a opção de clicar nisso, né? Isso aqui é mais para quem está montando o relatório. Então, eu sempre tiro os ícones de cabeçalho. Ó, o texto explicativo também. Ó. Dá para ver que tá meio feio, né? O jeito que ele está escrito. A gente vai deixar aqui na cor mais escura. Tá? Vamos deixar aqui assim. É o label, na verdade, que a gente tem que alterar para a cor mais escura. A gente pode deixar ele pequeno mesmo, deixar no 11 aqui. Usar o semi-bold. E tá, por enquanto tá bom. Só os nomes, né, que podem ser melhores. Então a gente vem aqui no adicionar dados ao visual e a gente altera os nomes aqui, ó. Ser rápido aqui em alguns nomes para mudar, né, para deixar melhor do que estava antes. Eu deixei aqui como crédito disponível para contratos e contratos total. Beleza? Dá pra ver, no caso aqui, ó, dá pra ver que aqui tá sem o real, né? Então eu não cheguei a configurar, vamos configurar junto aqui, ó, que é o soma contratos. Ele tá no formato geral, né? A gente tem que deixar em formato de moeda e procurar lá embaixo. Na verdade eu já usei aqui, vai estar no histórico, eu acho. Isso, usado recentemente. Beleza, o real. Agora sim. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Na verdade isso aqui é meio que um bônus, é algo um pouco mais avançado, assim, mas que fica muito interessante, né? Que eu gosto muito de colocar nos meus painéis, que é o visual de scroller, aquele visual que ele fica igual a bolsa de valores, né? Ele fica rodando ali, dá uma sensação de movimento ao painel, fica legal. Como vocês vão conseguir fazer isso? Vocês precisam ter uma conta. Dá pra criar uma conta, não precisa pagar nada no Power BI, tá? Então, depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso, mas é tranquilo, tem muitos vídeos também ensinando a criar conta. Então, vocês precisam ter uma conta no Power BI para poder usar a loja. Mas quem quiser criar e quiser fazer algo a mais assim, com a ajuda da inteligência artificial, fica muito fácil de fazer. Então dá para clicar aqui em mais visuais. Ele vai abrir aqui a lojinha do Power BI, que vai ter alguns visuais feitos pela comunidade. Então um visual que eu uso bastante, eu gosto bastante de usar, é o HTML Content. Pode usar esse primeiro aqui, clicar nele, clicar aqui em adicionar. Só, isso aqui é perfumaria mesmo, né? Pra ficar mais bonito, mas impressionar um pouco mais na hora de ser apresentado, numa pressão de conta ou alguma coisa do tipo. Porque fica bem bonito, fica bem legal esse visual aqui de HTML Content. Você pode fazer várias coisas. Você pode fazer uma apresentação dessa de cartões personalizados em HTML, pedindo pro ChatGPT, ele vai fazer tudo pra você só vai colar aqui. Então fica muito mais prático de usar, né? Eu quis fazer essa aula aqui para mostrar mais o manual mesmo, mas com a prática, fazendo muitas vezes, usando a inteligência artificial, ela vai meio que montar tudo pra gente. Eu vou fazer aqui um exemplo de um visual que eu acho legal e vou mostrar o prompt para vocês aqui no ChatGPT. Mas, pessoal, gerei aqui um prompt simples, né? Vocês podem gerar algo parecido com isso aqui, para que ele me mande o código, para eu só colar, né, a medida. Então eu pedi que ele criasse para mim uma medida DAX, que é a linguagem, né, o Power BI entende, para o visual HTML Content, que foi o que a gente baixou na loja, para ser usada no Power BI, que haja como um visual de scroller. O visual de scroller é aquele que passa, vai de um lado para o outro, mostrando as informações. Eu quero que o visual seja limpo e simples, né? O nosso painel está bem limpo, com poucas coisas, então nada assim muito pesado visualmente. E mostrando o crédito disponível, né? Que eu falei para ele que é a medida aqui saldo, em cada PI, que eu falei para ele que é o PI de descrição, ou seja, que mostre para mim em cada descrição de PI, né? Contrato continuado, manutenção bens imóveis, quanto que a gente tem de crédito disponível. Falei para ele que a minha tabela se chama página 1, isso é importante, né? Para ele montar para mim o código completo, eu não tenho nenhum problema, que eu posso só colar e já funciona. Então eu tenho que dar o máximo de informações para ele. E falei para ele que a paleta de cores do meu painel é essa daqui, né? Lembrando que a gente pegou lá daquele site Color Space, aquela paleta de cores. Isso aqui é importante também para que ele não mande um visual para mim em HTML com uma cor completamente aleatória, que não tem nada a ver com o meu painel. Eu vou dar Enter aqui e esperar o código. Voltei aqui no painel, é necessário que a gente crie uma medida, tá? Porque a gente vai usar o visual, mas a gente precisa botar uma medida dentro dele. Mais uma vez, como criar medida, botão direito, nova medida. Vamos chamar essa medida aqui de
Na verdade, eu acho que ele já fez pra gente com o nome. Deixa eu só selecionar tudo aqui, apagar e dar um Ctrl V. Vamos ver aqui se ele já botou o nome. Beleza, botou. Scroller crédito HTML. Ó, mas dá pra ver que ele não entendeu aqui o nome da... Ah, tá, porque ele escreveu como página espaço 1, né? No caso, é tudo junto. Na verdade, foi eu que passei errado pra ele o script, ó. É. Beleza, a gente corrigiu aqui, veio com os probleminhas, mas na verdade foi eu que passei errado pra ele o prompt. E a gente vai dar aqui um Enter pra rodar aqui a medida. Ok, gerou a medida aqui na direita. Agora sim a gente vai clicar no nosso visual de HTML Content. Olha só, ele gerou aqui e a gente vai botar aqui em valor o nosso scroller crédito. Vamos ver. Beleza, pessoal, gerou aqui pra gente. Eu tive que dar só umas ajeitadinhas no prompt, porque de primeira ele não entendeu muito bem. Ele gerou um scroller de baixo pra cima, né? Eu quero da esquerda pra direita e também ele tinha gerado muito rápido. Agora tá numa velocidade legal, eu achei que ficou bem bonito. Ficou bem assim, minimalista mesmo, ele entendeu bem a ideia que a gente queria. Tá? Então eu vou tirar sempre, como eu falei, né? A tela de fundo e também o ícone de cabeçalho. Beleza. Eu vou só dar uma ajustadinha aqui no tamanho dele. Quero que ele comece lá do início. Na verdade, eu vou deixar ele do mesmo tamanho aqui da nossa dos outros visuais. E vou jogar ele aqui acima. Beleza. Já ficou numa ideia bem legal. Dá um visual bacana, eu acho, né, pro relatório. Traz um movimento. Vai ficar bem bonito esse visual de scroller e, assim, extremamente simples de fazer. Utilizando inteligência artificial ali, no máximo ali, talvez ele mande errado na primeira, 2 correções ali no prompt, e ele já ajeita e a gente joga nesse visual. Então, assim, pra quem quer, de fato, mexer com o Power BI, fazer relatórios, eu acho muito interessante criar uma conta e ver também esse visual aí de HTML Content, né? Aqui, ó. Esse nome aqui, HTML Content. Dá pra fazer visuais muito legais e muito rápidos ali, coisas que demorariam muito. A inteligência artificial manda pra gente muito rápido e a gente consegue fazer. Eu geralmente uso bastante. Então agora a gente já tem ali um relatório básico bem bacana pra gente apresentar. Mas eu vou ensinar mais uma coisa que é nativa também do Power BI, que se chama dicas de ferramenta. Isso é bem legal, eu vou ensinar vocês a fazer. Bom, aqui a gente vai clicar nesse mais aqui em nova página. Ele vai criar uma página em branco. A gente vai clicar em visualizações, formatar sua página do relatório, e a gente vai clicar em configurações da tela. A gente vai clicar aqui em tipo e dica de ferramenta, ou seja, a gente vai usar essa página em branco como dica de ferramenta. Vou mostrar para vocês como que isso vai funcionar. Aqui eu vou criar uma tabela simples, tá? Vou criar uma tabela simples aqui. Então vou clicar aqui no visual de tabela. Ela já vem aqui expandida. Vou deixar no tamanho, vou nem alterar o tamanho da dica de ferramenta. Depois, dependendo de como ela ficar, a gente vai ajustando manualmente isso. O que eu quero? Qual que é a minha ideia? Vou voltar aqui na página 1. Vou dar um nome às páginas também, tá? Principal. E essa aqui vai ser a dica de ferramenta, né? A gente chama aqui de tooltip. E vou deixar ela oculta. Porque quando eu apresentar o relatório, for publicar, eu não quero que isso aqui apareça. Quero só que apareça a principal. Beleza. Por que eu criei, né, uma dica de ferramenta? Porque quando eu olho aqui que eu tenho... vamos supor, 272 mil em material de consumo, eu não sei, de fato, se esse material de consumo, o que é vida vegetativa, o que é para contratos, eu não sei isso, eu quero saber, eu quero detalhar essa informação. Então, em vez de eu usar espaço dentro do meu relatório, dentro da minha página, eu quero que meu relatório tenha uma página só. Em vez de eu ficar usando espaço dentro do meu relatório, eu quero simplesmente clicar ou passar o mouse aqui e essa informação que aparecer para mim, que está aparecendo no caso na 13 despesa, ela seja como se fosse uma nova página, ou seja, uma página menor. Esse dica de ferramenta é isso, a gente pegar essa página grande, total, que a gente está usando aqui, deixar ela pequenininha, para que quando eu passe o mouse em algum lugar, ela expanda e eu consiga ver as informações detalhadas. Então vamos fazer isso. Vou fazer em forma de tabela mesmo. Vamos voltar aqui no tooltip, clicar aqui em PI, descrição. Eu vou diminuir bastante aqui o valor dele. Vou deixar aqui, o valor aqui está muito grande, né? Vou deixar o mínimo possível, acho que é 8, isso. Vou colocar aqui no nosso padrão, né? Que é semi-bold, cor do texto preta mesmo. Né? A cor da tela de fundo, vamos fazer aqui uma jogadinha aqui de azul escuro e azul forte. Ó, vamos fazer essa jogadinha aqui, ó, um azul mais fraco. Aqui, na verdade, não vai ficar bom a cor do texto ser preta, né? Porque a gente tá usando azul. Vamos usar branco mesmo. Aqui também branco. Opa, isso, aqui branco mesmo. E aqui a gente vai botar um azul um pouquinho mais forte, né? Vamos usar o azul da nossa... Aqui, ó, vamos usar esse azul aqui. Aqui, ó, vou trocar entre esses dois azuis aqui, ó. Esse azul aqui e o outro. Então, esse primeiro aqui vai ser o forte, forte, fraco. Então aqui vai ser o azul forte e aqui o azul mais fraco. Beleza, algo assim, mais ou menos desse tipo aqui. Aqui no cabeçalho, a gente vai colocar o nosso texto em branco, né? E vamos pintar a tela de fundo aqui com o nosso azul. Beleza. Vamos botar aqui o semi-bold para deixar padronizado. Legal. E a gente vai colocar aqui também o saldo, que eu quero saber. Beleza. Já temos aqui, então, a gente consegue dar até uma expandida nisso aqui, ó. Aqui, ó, assim fica legal. O total, eu não quero, né? Porque eu já botei o total ali na própria
no próprio visual do gráfico. Então a gente pode tirar os totais, ó. Tá? Só assim já dá de bom tamanho para mim. E a gente vai deixar assim por enquanto. Aqui o PI, eu não gosto desse PI Desk, né? Vamos deixar bem bonito aqui do jeito que vai estar escrito, ó, descrição PI. E aqui a gente coloca crédito. Beleza. Agora a gente vai voltar lá no principal, tá? A gente vai clicar no nosso gráfico, a gente vem aqui em formatar visual, geral, a gente vai clicar em, ó, aqui a gente pode tirar, tá, pessoal? Ícone de cabeçalho, tem tela de fundo, isso, tira tela de fundo, sempre faz isso. Aqui a gente coloca a nossa dica de ferramenta, a gente vai escolher de onde que vai vir essa dica de ferramenta, ou seja, ela é uma página de relatório. Qual página que ela é? A página Tooltip, lembra que a gente configurou aqui? Tooltip, beleza. Aqui, olha que legal que fica agora. Quando eu passar o mouse em cima, ela carrega essa tela. Ou seja, eu sei que dos 272 mil, da 339030, 194 mil é alimentação militar, R$6 combustível, 3 mil contratos continuados, operação Excelsior, vida vegetativa. Então eu sei disso. Isso para todas, ó. Ele vai estar mostrando para mim. Olha lá, ele mostra para mim. Que são esses totais. A gente vai dar uma melhorada nesse tooltip, porque eu achei que essa tela em branco tá feia, né? No fundo. Mas eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer isso. Eu acho que vai ficar mais legal ter o total mesmo. Então a gente pode vir aqui, ó. É tentativa aí, pessoal. Então a gente vai vendo como fazer da melhor forma. Eu acho que com o total fica melhor mesmo pra gente ter uma visualização no final, né? Aqui deixa eu botar o texto branco. E a tela de fundo aqui azul. Beleza. Agora acho que fica melhor com o total mesmo. Tinha falado que não, mas fica melhor, ó. Dá pra gente ter uma noção do que é cada coisa e o total no final. Fica bem mais detalhado. Isso aqui fica muito legal, pessoal, para apresentar, e até para visualizar, né? Fazer uma visualização diária de como que está o relatório. Agora a gente vai para uma parte muito importante, que é a parte do nosso acabamento. Vamos dar acabamento a esse relatório aqui. Eu estou prezando para usar, aqui nesse vídeo, as ferramentas mais usuais, né? Que a gente tem acesso aí no dia a dia. Eu gosto muito de usar uma ferramenta que chama Figma. Vou deixar o link também aí na descrição, que é para várias coisas, né? Mas entre elas, para montar layouts, para relatórios, para painéis. É uma ferramenta bem poderosa aí para esse tipo de operação. Mas dá para fazer em PowerPoint e dá para fazer também gratuito, né, que a gente conhece, que é o PowerPoint do Google, né, que fica na nuvem, dá para montar algo legal também. A partir disso, eu vou usar ele para esse vídeo. Beleza, pessoal, eu vou abrir aqui o Google Slides, eu vou compartilhar esse arquivo com vocês, tá? O link dele na descrição do vídeo, que eu costumava fazer no começo os meus layouts no PowerPoint. E aí eu puxei, né, esses layouts aqui para o Google Slides também, para deixar disponível, para vocês poderem usar também se quiserem editar, copiar, fazer uma cópia, né, para poder usar. Aqui tá a maioria dos layouts que eu já fiz. Então aqui de quando eu fiz pro painel do rancho, aqui para a parte da execução. Então tem alguns modelos já prontos aqui, tá bem bagunçado, mas tem bastante coisa aqui que dá para vocês aproveitarem se quiserem, tá? Bom, vamos usar aqui esse layout aqui bem simples. Botei só um fundo aqui mais cinza, mais bege, né? Aqui dois retângulos aqui com as bordas arredondadas aqui brancos. E coloquei aqui duas margens em azul, na cor que a gente usou como a nossa paleta, tá? Aí já pensando aqui em como ficou o nosso painel, né? Que aqui a gente tem um gráfico, aqui a gente tem cartões, e aqui a gente pode colocar nosso scroller aqui em cima. A gente pode fazer outras melhorias também, tá? Por exemplo, olha só, deixa eu abrir um exemplo aqui. Esse aqui, né? De quando eu fiz pro painel do Safari. Aqui tem, por exemplo, esse símbolo de casinha, aqui um símbolo de filtros. Aqui eu vou passar outra dica para vocês também, ó. Vocês podem pegar esses ícones, né? Aqui nesse site, ó, Vector Icons e Stickers. Dá para buscar várias coisas, por exemplo, se você quiser buscar algo para referência de um filtro. Você escreve aqui, dá um OK, ó, ele mostra várias figurinhas aqui que você pode usar. Isso deixa o relatório, queira ou não, mais bonito, mais apresentável. Então, se quiser adicionar um filtro, ó, pode clicar aqui, editar, né, o ícone. Você tem que fazer uma conta. Mas aqui, no caso, eu tenho minha conta aqui no Google, né? Vocês podem registrar com o próprio Google e configurar se quer que o filtro as bordas dele sejam brancas, pretas, a cor que quiserem, e vai clicar aqui para salvar em PNG. Bom, mas esse relatório eu vou deixar bem simples mesmo, sem nenhum sticker, nenhum ícone. Quando vocês fizerem, fica aí a dica aí para vocês, beleza? Beleza. Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no arquivo, a gente vai baixar no formato aqui de PNG. Beleza, pessoal? Já fiz aí o download do visual que a gente vai usar aqui para deixar mais bonito o relatório. E agora eu vou ensinar para vocês como colocar ele no Power BI. Bom, vocês vão vir aqui em formatar sua página do relatório, tela de fundo, e vão procurar aquela imagem que vocês fizeram. Vou ver minha imagem aqui em vídeo e vou clicar 2 vezes. Percebe que quando eu clicar na imagem, ela não vai aparecer ainda, porque a transparência está com 100%. Então a gente vai diminuir a transparência para 0, e olha só, já aparece aqui o nosso fundo. Agora é só a gente ajeitar dentro dos cards, né, que a gente fez, para que caiba aqui, fica bem bonito aqui. Pode fazer manualmente mesmo. Olha só, fiz algumas alterações aqui para aumentei o tamanho aqui do fundo aqui dos cartões, e também botei aqui um título pro painel, coloquei aqui um acanto, isso mais para perfumaria, né? Coloquei o símbolo aqui do GAP, vocês podem colocar o de vocês, e tá tudo disponível lá na descrição de tudo que eu usei.
que vocês podem usar também os layouts que eu fiz para utilizar como tela de fundo do painel de vocês. E aqui é uma ideia simplória aqui de como ficaria um painel aqui rápido de fazer. Algumas horas ele fica pronto. Usando também inteligência artificial, dá para fazer outras medidas muito mais complexas, muito mais interessantes aí, conforme a necessidade de vocês. Último ponto, pessoal, isso aí seria também para quem tá, de fato, com a conta, né? Por isso eu falei que é importante criar a conta. Porque para vocês conseguirem divulgar, compartilhar o painel de vocês, vocês precisam de uma conta no Power BI, para poder publicar esse painel no que a gente chama de Power BI Service, né? O Power BI Online. Senão ele vai ficar só dentro da máquina de vocês, dentro do Power BI Desktop, e não vai dar para você compartilhar com alguém da sua sessão, ou compartilhar um dia para apresentar uma prestação de contas, ou fazer alguma apresentação um pouco mais elaborada, você deixar esse painel disponível na nuvem. Como que a gente vai fazer isso? Tendo aqui a conta logada, vocês vão na página inicial e clicar em publicar. Depois de clicar em publicar, vocês vão salvar esse painel. Eu ainda não cheguei a salvar, ele provavelmente vai pedir para que eu coloque um nome. Beleza, agora abriu aqui, vocês vão clicar em meu workspace, selecionar, e ele vai aqui gerar a publicação para vocês. Beleza, pessoal, gerou aqui, foi publicado na nuvem, agora a gente vai entrar lá no Power BI Online. Eu já estou conectado aqui ao Power BI Online, vim aqui no meu workspace e já apareceu aqui o relatório aqui que eu salvei, como videoaula. Então vamos clicar nele, esperar abrir. Aqui, ó, ele já está aqui na nuvem, o relatório que a gente criou. A gente pode vir aqui, ó, em arquivo, inserir relatório e publicar na web. Clica em continuar e publicar. Beleza, ele foi publicado. Agora, esse link aqui é um novo link do painel de vocês. Então, sempre que vocês quiserem compartilhar o painel com o chefe ou com alguém da sessão, ou até mesmo salvar esse link em algum lugar para abrir em alguma apresentação, em alguma ocasião, vocês vão usar esse link aqui, ó. Então, vou copiar e colar no navegador para vocês verem como que funciona. Então, copiei, abri aqui uma nova aba e colei. Esse é o link que vocês vão compartilhar com as pessoas aí que tiverem interesse em visualizar o painel. Aqui, o painel está publicado agora na web. Então, vocês podem clicar aqui no F11, ó, até para dar uma maximizada nele. Pronto, esse é o painel aí simples que a gente criou, bem rápido de fazer. Aqui, ó, lembra do tooltip que eu falei? Então a gente consegue ver aqui, ó, o crédito, a descrição. No final eu nem mudei a cor do fundo do tooltip, né? Mas seria nessa mesma ideia. Seria ter um fundo azul e colocar como tela de fundo aqui do tooltip para que ele fique sem essa tela branca aqui no fundo, que acaba não ficando muito bonito. Mas é algo para se fazer também, para se implementar quando quiserem montar o painel de vocês. Mas, pessoal, espero que eu tenha ajudado aí, minimamente, a fazer aí um painel gerencial aí simples, né? É uma área, assim, que dá pra fazer bastante coisa diferente, muita coisa legal, e sem precisar, assim, ficar muito tempo estudando. Com a própria inteligência artificial, ela consegue gerar medidas muito complexas e muito interessantes, né? Com informações do Tesouro Gerencial também. Vocês podem gerar indicadores interessantes para a sessão. E às vezes uma ideia que vocês têm de um indicador e não sabe como executar, mandando para um chat GPT da vida, ele consegue transformar isso em um código, uma medida, no caso do Power BI a gente usa em DAX, né? Consegue gerar uma medida em DAX e vocês utilizarem esse código, criar uma medida e expor esse indicador dentro de um painel gerencial ainda mais complexo, ainda mais bonito do que esse e mais interessante de ser apresentado. Beleza? Espero aí que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida eu estou à disposição para poder tirar dúvida, para poder dar alguma dica, para poder aprender também, caso alguém saiba alguma forma nova, alguma ferramenta interessante também da gente estar trabalhando com isso. Tá? Valeu, obrigado.